Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sou Aldenora Barros. Hoje nós vamos meditar lá no livro do Êxodo, Vitória sobre Amaleque. Amaleque veio atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe-nos homens e vai combater Amaleque. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu Moisés e foi combater Amaleque, enquanto Moisés, Arão e Hur subiu ao alto da colina. E, quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia. Mas logo que a abaixava, Amaleque triunfava. Mas, como se fatigassem os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por baixo, e ele assentou-se nela, enquanto Arão e Hur lhe sustentavam as mãos de cada lado. Suas mãos puderam, assim, conservar-se levantadas até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque. Moisés construiu um altar que chamou de O Senhor é minha bandeira. Você observou na leitura desta palavra que enquanto Moisés estava de braços erguidos, de mãos erguidas em direção ao infinito, ou seja, em oração, oração de súplica, clamando pela vida do seu povo, clamando pela vitória, enquanto ele mantinha seus braços erguidos, o povo vencia. Mas quando Moisés, cansado, fadigado, abaixava suas mãos, seus braços, o povo perdia. Moisés pôde cumprir o seu propósito daquele dia, interceder pelo seu povo, clamar pela vida do seu povo, clamar por vitória. Eu e você precisamos também, a exemplo de Moisés, nos mantermos firmes em oração. Oração pelos nossos, oração pela nossa família, oração pela vitória de que necessitamos. Mas o Senhor sabe da vitória que você precisa alcançar. E a receita está aqui: oração. Oração incessante. Oração, mesmo fadigado, mesmo cansado. E o Senhor coloca amigos, irmãos na caminhada, irmãos de fé, que vão nos sustentar nesta oração. Oração de intercessão, oração de súplica, oração. O segredo é oração. O segredo é a fé. É a fé, acima de tudo, fé. Uma fé que alcança o coração de Deus, uma fé que chega ao trono das decisões, uma confiança inabalável no Senhor. Sim, meu irmão, minha irmã, é isso que o Senhor espera de nós nesse dia. Oração de súplica, oração de intercessão, oração de combate, oração da vitória, que muitas vezes irmãos na caminhada precisam nos ajudar para que essa vitória chegue. Mas ela chegará, tenha certeza, porque a vitória é certa para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que buscam os seus caminhos, que buscam viver a sua palavra, que buscam viver a sua vontade. Moisés constituiu um altar que chamou de O Senhor é minha bandeira. O Senhor é a sua bandeira. Esta bandeira precisa nos guiar, nos orientar. Esta bandeira vale a pena levantar. Se o Senhor é sua bandeira, meu irmão, não precisa temer nada. Nada temeremos. Quando temos o Senhor, não tememos, porque Ele vai adiante, Ele vai à frente do seu povo. É Ele que nos garante a vitória. É esse Deus ressuscitado, vivo, glorioso, que caminha com seu povo, que nos dá a vitória. Com o Senhor a vitória é certa, a vitória é garantida, no nome poderoso do nosso Deus. Por isso, levante essa bandeira, diga: o Senhor é a minha bandeira.
A vitória é certa para mim, porque eu levantei a bandeira que nenhuma outra supera. Esta bandeira tem um nome: Jesus Cristo, nosso Deus amado. Meu irmão, minha irmã, erga os seus braços, erga as suas mãos em oração, clame aos céus e a vitória chegará. Não se canse, não se canse de interceder pelos seus, não se canse de orar, de jejuar pelos seus, de guerrear na oração pelos seus. Toda oração é uma guerra muitas vezes. Quando você entra no combate da oração, você entra em guerra contra as forças demoníacas do mal, que muitas vezes querem destruir a sua casa, a sua família, o seu casamento, o seu filho. Mas quando nós entramos em oração, entramos no combate, temos anjos que o Senhor coloca no nosso caminho. Nunca se canse, nunca desista de combater na oração pelos seus, porque tudo pode ser mudado pela força da oração. Foi a força da oração que nós vimos aqui, que fez um povo vitorioso, que fez uma nação liberta, vitoriosa. Toda nação pode libertar-se do poder das trevas pela força da oração. Quando um povo clama, quando o povo levanta suas mãos em intercessão, em súplica, a nação vence. Vamos combater pelos nossos, pelos valores da família, pelo valor do casamento. Nos unamos em oração, combatendo pela nossa nação. Vamos, meu irmão, minha irmã, ergamos os nossos braços em direção ao infinito. Assumamos o nosso lugar no mundo e na sociedade de povo temente a Deus, que sabe combater na força da oração. E a vitória é certa para aqueles que combatem com as armas certas. E a nossa arma é a fé. É a nossa fé, que é arma, que é escudo, que é garantia de vitória. É a oração. Combata, meu irmão, minha irmã, na oração. Pelos seus, pela sua família, porque com Deus tem jeito. Com Deus não há caso perdido. Porque Deus é capaz de levantar do fundo do poço e tornar governador um filho seu. Como ele fez com José do Egito. Estava lá, naquele fundo de poço, jogado pelos seus próprios irmãos, e Deus o tira de lá e o coloca governador. E esse que estava no fundo do poço, que foi jogado, abandonado, mas não foi esquecido por Deus. E salva o seu povo, e salva a sua nação, porque esse é o nosso Deus. É o nosso Deus que de tudo tira um bem maior. Deus é especialista em de tudo tirar um bem maior. Por isso, quando você achar que tudo está perdido, não está. Não estará perdido, não. Porque nós temos um Deus que luta conosco, que é vitorioso em todas as suas batalhas. Então nos unamos a esse Deus que adestra nossas mãos para o combate, para essa guerra espiritual em que estamos vivendo. Levante-se, levante a cabeça, ajoelhe-se, clame, erga seus braços aos céus. Esta é a arma que o Senhor nos dá para essa grande batalha. Joelhos dobrados, fé no coração e a certeza de que há um Deus que caminha conosco, vitorioso. Sim, vitorioso, que nos quer vitoriosos nas batalhas em que enfrentamos. Lembre-se, com Deus não há caso perdido. E de tudo Deus pode tirar um bem maior. Nunca se esqueça, para o nosso Deus tudo é possível. E tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Agarre-se, meu irmão, nessa faísca de fé que ainda resta no seu coração. Mesmo que seja uma pequena fagulha, uma fé pequenina como um grão de mostarda, agarre-se a ela, porque essa força de fé minúscula que há dentro de você pode se transformar
num grande fogaréu e ser a tábua de salvação para a sua casa, para a nossa nação. Que o Senhor Deus abençoe você, este propósito de guerrear com as armas da fé para a salvação dos seus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Até lá.